partir de agora, convidamos o doutor em Sociologia, ex-subsecretário de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, Luiz Flávio Sartori, a tratar do tema Uma Polícia de Ciclo Completo e Mais Eficaz. Luiz Sartori possui doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Foi secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais no período de janeiro de 2003 a junho de 2007. Também coordenou o Instituto Minas pela Paz no biênio 2010-2011. Atualmente é professor do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, como também é coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Crime e da Violência, atuando principalmente nos seguintes temas: Justiça Criminal, Polícia, Organizações e Violência. É autor de diversos artigos científicos e de livros, destacando-se Segurança Pública no Brasil, Desafios e Perspectivas, publicado pela editora Fundação Getúlio Vargas, e uma outra publicação, CRAC, um Desafio Social, publicado pela editora PUC Minas Gerais. Concedo a fala agora ao professor Sartori. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite que me foi feito à NASPRA. Confesso que o convite me surpreendeu positivamente pela possibilidade, pela primeira vez, eu poder me manifestar para representantes policiais, particularmente policiais militares. Eu confesso que fiquei surpreso porque, dada a minha formação, de alguma maneira, a minha trajetória, jamais podia imaginar que eu teria a possibilidade de ter um diálogo mais direto com o segmento que se consolidou na sociedade brasileira, na última década, mas com uma pauta bem corporativa, como o palestrante bem chamou a atenção. Quando o Éder me convida, a partir da própria manifestação do Gonzaga, eu vi algo novo no cenário palestrante. O que me motivou muito a vir dialogar com vocês, conversar com vocês. Principalmente quando eu vejo como tema central a ideia de uma nova arquitetura institucional. Ou seja, algo que de alguma maneira me chamou a atenção. Opa, tem coisa nova acontecendo no movimento dos policiais militares das praças do Brasil. Porque, de alguma maneira, eu compartilho da crítica que o Balestrieri faz à Conferência Nacional de 2009. Eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive, à época que eu denominei de Torre de Babel. Porque, efetivamente, o que foi a conferência foi babesco, do ponto de vista, várias linguagens, várias tramas. O que saiu da conferência é algo absolutamente impossível de ser aplicado. Porque foram uma série de demandas corporativas pequenas, algo dos agentes penitenciários querendo se transformar em polícia penitenciária no Brasil, algo particularmente acho absurdo, inadmissível, mas inclusive com propostas absolutamente anacrônicas e discrepantes entre si. Mas quando, de alguma maneira, o movimento se dispõe a fazer um encontro e está debatendo a ideia de uma reforma do sistema, isso me alegra muito. Porque eu vou defender aqui o argumento, vou compartilhar quase que 90% dos argumentos aqui defendidos pelo Balestrieri, de que o momento da segurança pública no Brasil exige, sim, uma ampla reforma do sistema. Uma reforma que vai muito além para as demandas corporativas legítimas das várias categorias. Uma reforma que, se não for encampada pelas entidades, fica muito mais difícil. Uma reforma que não passa apenas por melhores salários, uma reforma que não passa apenas por prerrogativas de categorias A ou B, de investigadores, de delegados, de oficiais, de agentes penitenciários, ok? Todas as demandas são legítimas. Mas, meus amigos, vamos partir de um diagnóstico que é muito real para o momento brasileiro. Nós vivemos o pior momento da violência urbana na história republicana desse país.
É impressionante a gente falar isso em 2013. Olha bem, vamos. E não é uma fala retórica. Vamos fazer um diagnóstico mais elaborado do que, né, desse momento. Nós estamos, de alguma maneira, chegando a 2013, a segunda década do novo milênio, no melhor momento da história econômica do país, no melhor momento da história econômica do Brasil. No momento que o Brasil começa, ou já se consolida na distribuição de renda. O Brasil hoje é muito mais justo do ponto de vista da distribuição de renda do que o era há 20, 30 anos atrás. O Brasil consegue reduzir a pobreza em patamares reconhecidos internacionalmente. O Brasil se torna exemplo para outros países do mundo da capacidade de reduzir a miséria e a pobreza. E é real, não é discurso de governo político ao ver. Todos os estudos têm revelado isso. O Brasil consegue melhorar o acesso à saúde, apesar dos problemas do SUS, mas o avanço na área é impressionante. O Brasil, a despeito dos problemas na área da educação, consegue universalizar o acesso ao ensino e aos poucos nós vamos conseguindo melhorar o acesso à educação, a qualidade da educação. O acesso à universidade hoje é um fenômeno impressionante, o acesso das classes mais baixas, empobrecidas à universidade. É real, não é propaganda apenas. Todo mundo que está estudando está impressionado como o ProUni e outros mecanismos têm facilitado efetivamente uma maior democratização do ensino superior. Percebam que nós estamos falando de um país que aos poucos vai superando as suas mazelas. Um país que aos trancos e barrancos avança socialmente e economicamente. E, paradoxalmente, um país que vai piorando e deteriorando-se a passos largos na segurança pública. É impressionante. Todos os indicadores da violência urbana no Brasil estão piorando. Ao contrário do que o governo federal pode dizer que a violência está estabilizada, os homicídios, não é verdade. Eu acabei de escrever, Valéria, um artigo sobre isso que vai ser publicado, que provocou uma relativa repercussão nacional, mostrando que o crescimento da violência no Brasil, ele é muito nítido, ele praticamente, de 2000 a 2012, ele praticamente subiu em 60% dos homicídios. Basta a gente retirar os dados do estado de São Paulo, porque há uma ideia de que o Brasil estabilizou os homicídios, é porque o estado de São Paulo conseguiu reduzir muito a incidência de homicídios nos últimos 10 anos, por motivos diversos e polêmicos, mas se eu retiro o estado de São Paulo, a curva de homicídios no Brasil é ascendente. É ascendente e perigosamente ascendente aonde? No Nordeste. O Nordeste no Brasil hoje vive uma crise de violência urbana sem precedentes na sua história. E no melhor momento econômico do Nordeste. Ou vai dizer que a Paraíba, que o Rio Grande do Norte, que a Bahia está com um problema grave de desemprego? Alguém sem consciência vai dizer que o problema de Salvador é um problema de desemprego? Vai explicar a violência? É óbvio que não. Seria inadmissível hoje usar qualquer indicador social para explicar o que está se passando numa cidade como essa aqui. Ou como João Pessoa na Paraíba, né, a situação de Fortaleza, que é gravíssima. São Luís agora está com crise. São Luís deve ter 1 milhão e pouco de habitantes. A região metropolitana de São Luís está vivendo algo de 20 homicídios por final de semana. Você vai a Curitiba, vai a Porto Alegre, vai agora a Belo Horizonte de novo, vai a Goiânia. Estive em Goiânia essa semana. Goiânia há 10 anos atrás, Goiânia tinha menos de 200 homicídios por ano. Goiânia é uma cidade de 1 milhão e pouco de habitantes. Goiânia agora está chegando a quase 800 homicídios ao ano. Goiânia está com uma epidemia de assassinato de moradores de rua, com suspeita de grupos de extermínio. Ou seja, você vai a qualquer canto desse país, o fenômeno é homicídios crescentes, assaltos crescentes, numa conjuntura econômica e social favorável. Não há mais como justificar a violência urbana no Brasil pelas questões socioeconômicas. Não há mais. Chega dessa conversa. Chega de dizer que é o pobre, que é a pobreza, que é o problema e a causa da violência no Brasil. Não dá mais. Não há mais sustentação sociológica, eu diria, para afirmar isso. Então, isso reforça o argumento que o Balestret está chamando a atenção aqui.
Os nossos problemas da segurança são mais complexos. Estão para além da miséria e da pobreza. Estão muito além. E de que nós estamos falando? Nós estamos falando, assim, de uma sociedade que consolidou o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas não é uma atividade econômica e criminosa da pobreza e da miséria, ao contrário que muita gente imagina. O tráfico de drogas prolifera, meus amigos, onde há dinheiro. Traficante não vende para pobre miserável. Traficante vende para quem tem dinheiro para consumir, porque é negócio. Você sabe muito bem disso, é negócio. E o tráfico de drogas cresce e cresceu muito na sociedade brasileira nos últimos 15 anos. Por quê? Porque houve um processo de inclusão social nesse país. Olha que coisa mais paradoxal. Mas essa é a realidade. Aí eu posso entender por que o crack se tornou uma droga tão lucrativa. Por que o crack se transformou no ouro dos traficantes das nossas cidades? Vocês sabem muito bem disso, vocês estão vendo isso no dia a dia. Por que o crack é uma droga de um grande retorno econômico? E nós temos um grande problema porque não sabemos mais como tirar essa droga do nosso mercado. O Brasil hoje é o país que mais consome e comercializa crack no mundo. Não há outro, segundo um estudo recente feito pela Universidade Federal de São Paulo. Nós temos um problema, um problema, que a segurança pública não sabe lidar com ele e a saúde pública, Palestrante Gonzaga, limpa as mãos. Nós vivemos um discurso em segmento hoje da saúde pública que diz: o problema do craqueiro não é problema nosso, o problema do nóia não é problema nosso, é problema de polícia. Problema de polícia. Nós estamos falando de indivíduos dependentes, usuários, desumanizados, e ninguém é responsável, nem A, nem B, e estão sendo assassinados. São eles as principais vítimas dos homicídios que estão se disseminando nas nossas cidades, infelizmente. Por outro lado, nós temos que considerar que o aparato de segurança pública no Brasil é absolutamente deficiente. E aí que me parece fundamental a entrada da agenda política dos movimentos corporativos e particularmente de vocês, no âmbito da NASA. Olha bem, eu quero acreditar que vocês estão preocupados e querem efetivamente assumir um compromisso público pela segurança. Pois bem, então, o diagnóstico é fundamental. E onde está o problema, além da questão do tráfico que se dissemina? Está no aparato de segurança pública que não dá conta minimamente de lidar com essa nova realidade. O que está acontecendo no Brasil é simplesmente isso. Houve uma mudança na dinâmica do crime pela proliferação do tráfico, pela lucratividade. O tráfico per si é gerador de violência. O tráfico ele recruta jovens. Aí eu entendo por que a meninada está se matando no Brasil, por que a arma de fogo se torna o principal instrumento da violência urbana. Eu começo a entender por que tem meninos de 16, 17 anos no país todo envolvido com o crime. Aí eu começo a entender por que os assaltos começam a crescer. Há uma relação muito estreita entre o crescimento do tráfico do crack e o crescimento da incidência de assaltos, a posto de gasolina, a ônibus. Ou seja, nós estamos falando então de crimes que começam a ter uma interpenetração. Por outro lado, o aparato de segurança pública permanece inerte. É um mastodonte de 40, 50 anos que foi pego com as calças na mão, que não tem a mínima capacidade de responder a uma sociedade que se tornou mais violenta. E aí, a impunidade acaba corroborando o fenômeno. Não é a polícia que está criando o crime. Não é a justiça que está criando o crime. A sociedade brasileira, pelas suas mudanças, está forjando a violência entre nossos criminosos. Mas se o poder público, o Estado, é ineficiente, o que acontece? Os dois fenômenos se interpenetram. A impunidade acaba sendo o quê? Um fenômeno perpetuador da violência. Ela acaba facilitando a manutenção de indivíduos do crime, estimulando indiretamente. Então, se por exemplo, a gente costuma ouvir muito argumento de lideranças policiais no Brasil, de secretário de segurança pública, mas nós estamos lidando só com as consequências. O problema é nosso.
O problema é a sociedade. É um argumento falacioso, é um argumento de um álibi. Porque, na verdade, se o sistema de segurança funciona mal, se ele não consegue responder minimamente na manutenção da ordem pública, ele acaba estimulando e favorecendo uma recorrência maior do crime. Ou seja, as carreiras criminosas vão se consolidando. Isso facilita, por definição, o ingresso de novos indivíduos no crime. E aí você vai criando um ciclo vicioso interminável. Interminável. Algo que, do meu ponto de vista, infelizmente, nós não tivemos. Isso não é um discurso político-retórico, é um diagnóstico científico que eu acabei de cristalizar um artigo que vai ser publicado e que reforça, do meu ponto de vista, a ideia de que a impunidade é, sim, um fundo importante desse fenômeno. E falar em impunidade, nós estamos falando em quê? Em arquitetura institucional. É falar em gestão. São as duas questões. Então, gostei muito da sua fala nesse sentido, porque fica muito claro que se por um lado, e aí eu vou detalhar, nós temos problemas graves no sistema policial, o sistema judiciário brasileiro é uma pauta que nós temos que comprar, porque é inadmissível um sistema judiciário, uma justiça criminal morosa, seletiva, discriminatória como a nossa. A morosidade, ela tem que entrar na pauta, sim, como também um sistema prisional absolutamente abandonado. Se a polícia tem motivos para reclamar, o que o diga o sistema prisional brasileiro? É o primo pobre do sistema. Então, se nós estamos falando de impunidade, nós estamos falando de toda essa cadeia de organizações. Se estamos falando de impunidade, nós estamos falando da incapacidade mínima dos gestores, dos secretários de segurança, dos comandos das polícias, do sistema prisional, etc., de minimamente manejarem com mínima racionalidade todo esse aparato. Então, a impunidade, ela é, na verdade, a ineficiência, resultado de uma arquitetura institucional que gera problemas, conflitos, não funciona bem. É uma impunidade que resulta de uma gestão absolutamente ineficiente, o que eu chamo de gerenciamento de crises. O que a gente faz na segurança pública hoje, os nossos secretários, é responder a fatos. É o que a gente chama de apagar incêndio, não é isso? Sabe muito bem isso. E os secretários de segurança acham isso lindo e maravilhoso. Um exemplo rápido. O Balestreiro contou histórias ótimas, eu vou contar um pouco também, um pouco das que eu vivenciei como secretário de Minas. Visitei um secretário do Nordeste em 2006. Vou falar logo, de Alagoas. O secretário era um coronel da polícia militar. Já começa com ele. Colocar como secretário de segurança um oficial de uma polícia, para administrar as duas polícias. Já começa errado. A escolha do governador já está errada. Já começou errado. Ou seja, a Polícia Civil boicotava o secretário. Percebam? Então nós já estamos falando de gestão, de incompetência na gestão. Segundo, o secretário me mostrou o gabinete dele à época. E me mostrou, Samuel, eu te mostrar aqui meu principal equipamento de trabalho. Sabe o que ele me mostrou? Um rádio. Um rádio bonito, simples. E eu falei, esse cara está brincando comigo. Não, eu queria te falar o seguinte, esse rádio fica ligado aqui o tempo inteiro, a minha televisão também fica ligada. Eu fico monitorando as rádios da cidade aqui de Maceió o tempo inteiro. O tempo inteiro que eu estou aqui no gabinete. Aconteceu um crime grave e é noticiado no rádio, o que eu faço, Sapori? Eu pego meu telefone e ligo para o meu comandante. Eu quero resposta para o crime tal. Aí quando a imprensa vem me procurar no final da tarde, no final do expediente, eu já tenho a resposta para eles. Eu já disse para eles, eu fiz isso. Ele me contou isso, gente, assim como se tivesse, sabe, dizendo, olha como é que eu sou bom, como é que eu sou foda. Ele não contou brincando, me gozando, não, gente. Ele falou sério. Eu, na hora, fiquei assim, estatelado, eu falei, bom, eu vou memorizar isso, porque eu jamais vou esquecer isso, porque eu vou contar isso para o Brasil inteiro, o resto da minha vida, para dizer, é assim que funciona a segurança pública nesse país. Um secretário de Estado de Segurança Pública é assim que trabalha. Pô, mas você vai querer resultado? É assim. Você quer reduzir violência? Trabalha dessa maneira? Reativo?
para responder à mídia, pautado pela mídia. É óbvio que isso não é possível. Isso é impunidade. Mas vamos falar de arquitetura institucional, que é o nosso foco. Vamos falar de ciclo completo. Agora, o ciclo completo, ou o modelo de polícia no Brasil, é um dos elementos dessa impunidade. Não o. É um dos, como bem colocou Balestreri. Se é para assumir uma pauta de reforma da arquitetura institucional, então nós temos que falar do sistema policial, nós temos que repensar o processo penal brasileiro, porque falar em reforma de justiça, nós estamos falando no processo penal, nós estamos falando de inquérito policial, nós estamos falando de uma justiça com recursos absurdos, uma morosidade que é postergada, porque a defesa tem possibilidades definidas pela elite econômica, mas historicamente. Então você tem julgamentos como dos fiscais de Minas Gerais foram assassinados há 10 anos atrás por um grande fazendeiro da região de Maracatu, até hoje não foram julgados, porque os recursos estão postergados no Supremo. Pô, isso tem que mudar. Então nós estamos falando de processo penal, nós estamos falando de execução penal. Tenhamos clareza que se é para assumir uma agenda com relação à impunidade, a agenda da segurança pública, ou de uma mudança institucional, nós temos que atacar, do meu ponto de vista, todos esses fatores. A polícia é um dos elementos. E o que nos diz respeito à polícia, que me preocupa muito, compartilhando com a análise do Balestreri, é o nosso modelo bipartido. Esse modelo anacrônico que divide o ostensivo e o investigativo. Bom, um argumento muito recorrente, e quando eu fui secretário, eu ouvi isso muito dos comandos da militar e do comando da Polícia Civil em Minas Gerais, era de que, isso quando a gente tentou fazer a integração das polícias, começou um processo complicado de fazer a integração entre elas. O que elas diziam para o governador, presenciei isso, governador, não preocupa com esse negócio não, basta cada polícia fazer bem seu trabalho, se cada uma fizer bem seu trabalho, tudo funciona bem, o sistema funciona bem. Então a polícia militar patrulha bem, prende, leva para a Polícia Civil pega, faz o flagrante, investiga, faz inquérito. Se cada um faz seu papel, está bom demais. Não está bom demais, está tudo errado. É isso que é a questão. Achar que o sistema está bem desenhado institucionalmente, que essa arquitetura institucional de quem está no ostensivo, depois para o investigativo, depois vai mandar para o Ministério Público, depois vai para o Judiciário. Olha que coisa bonitinha, concatenada. Esse concatenada é um mito. Ele é virtual, ele não é real, e nunca vai ser real, porque não tem como funcionar. Essa suposta divisão harmônica de uma polícia ostensiva e depois passa para uma investigativa, ela é uma criação brasileira, como bem deixou lá o Balestreri, mas uma criação que não foi planejada. Vocês devem saber disso. Por que nós fizemos esse modelo? Esse é um modelo instituído pela ditadura no Ato Institucional de 1969. Foi naquele momento que a ditadura militar temia as polícias militares, temia, porque elas eram exércitos estaduais, eram também polícia, mas eram na prática exércitos estaduais que viviam aquarteladas, com armas de guerra. Naquele momento a ditadura definiu, a polícia agora é ostensiva, ela vai para a rua, ela vai combater o crime. E essa foi a mais importante mudança na história das polícias militares no Brasil, ao final da década de 1960. Dali para diante, os exércitos estaduais tiveram que aprender a ser polícia. E uns nem aprenderam ainda, né? Tem uns ainda que acham que são exércitos. E essa herança militarizada que vocês enfrentam hoje é exatamente a herança dos exércitos estaduais que preponderaram no Brasil. E nesse momento, a Polícia Civil, que tinha a Guarda Civil que fazia o policiamento ostensivo, extinguiu-se as guardas civis. Isso foi, então, feito de uma maneira para atender interesses de um grupo político naquele momento. Ou seja, nada foi feito para dizer, bom, assim vai funcionar melhor, é assim que as coisas vão melhorar. Não. Foi para atender uma conveniência política daquele momento histórico. O problema é que nós estamos pagando um preço muito pesado por isso.
Quando nós tivemos a oportunidade de fazer essa reforma em 88, não fizemos, e depois, na década passada, como o Balestrelli apontou, não fizemos, nós temos hoje um problema de uma realidade cristalizada. E por que isso é um problema? Porque, à medida que uma polícia segmenta o trabalho ostensivo investigativo, a capacidade dela de prevenir o crime e de reprimir o crime diminui consideravelmente. Deixa eu dar um exemplo concreto do que eu estou falando. Minas Gerais, desde o ano passado, está enfrentando um problema muito grave de explosões de caixas eletrônicos. Algo que os outros estados também, volta e meia, têm enfrentado. Não é isso? Usam os explosivos, dinamites preferencialmente, para explodir caixas eletrônicas. Isso proliferou no estado de um ano e meio para cá de maneira absurda, a quase um por dia. E não é só interior, coisas da capital, região metropolitana, e não só quadrilhas especializadas, criminosos banais começaram a fazer uso, né, desse tipo de artefato. Houve uma discussão pública em Minas Gerais, na capital, como resolver o problema. Quem, na verdade, assumiu a cobrança foi a Polícia Militar. Então vinha o comandante da PM a público dizer, não, nós vamos fazer isso, fazer aquilo outro, nós vamos melhorar o policiamento ostensivo, nós vamos pôr viaturas próximas dos bancos. Olha que erro absurdo, Balestrelli. Como se o policiamento ostensivo, per si, fosse capaz de reduzir explosões a caixa eletrônica. Qual é o problema aí? O que está faltando aí? Está faltando a informação a respeito de quem está fazendo isso. Quais são os grupos criminosos? Quais são os perfis deles? De onde está vindo essa dinamite? Quem está repassando a dinamite? Essas informações estão a cargo de quem? Ou deveria estar a cargo de quem? De quem investiga? De um trabalho de inteligência. Aí você pode dizer, mas eu estou fazendo isso. Não, mas eu não devia estar fazendo isso. Isso não é trabalho para a PM2. Isso é trabalho para a investigação. À medida que a polícia de investigação entra no processo e ela identifica os grupos, ela mapeia, e se ela consegue estancar o repasse da dinamite das mineradoras para o mercado negro, porque você criou um mercado negro de dinamites. Ou seja, para diminuir o problema, você tem que estancar esse mercado negro. Como você faz isso? É com policiamento ostensivo? É por viatura na rua? Ora, bolas. Claro que não. Você tem que ter uma capacidade de articular o investigativo e o ostensivo. Só que isso não acontece em Minas Gerais. Não acontece em Minas Gerais. Fica cada uma no seu canto. Cada um fazendo o seu trabalho. Como dizer, não estou fazendo o meu trabalho, a civil faz a terra e fica tudo muito. Está tudo muito mal, está tudo péssimo. Está tudo horroroso. Ou seja, o ciclo completo favoreceria o quê? Que o policial ostensivo estivesse municiado de informações capazes de delimitar com maior clareza o que ele deveria fazer. E o conhecimento que ele tem prático deveria municiar quem deveria estar investigando. O central de informações tinha que ser única para quem está na rua do ostensivo e para quem está investigando. E você não faz isso se não tiver um ciclo completo. Alguém poderia dizer, mas por que a gente não faz isso através da integração? Eu acreditei nisso até 2 anos atrás. O Gonzaga me avisou, o Éder também me avisou. Eu não acreditei, mas agora a gente tem que experimentar algumas coisas para ver se dá certo, né, Balestrelli? Eu postei todas as minhas fichas do governo em 2000, né, na período que eu estive no governo, na integração. Eu tinha clareza de que unificar, criar ciclo completo estava muito difícil, os lobbies do Congresso são muito fortes. Eu falei, bom, isso não tem jeito, não vai ter jeito, vamos tentar integrar. Minas Gerais fez o mais audacioso e mais completo projeto de integração das polícias do Brasil. Mais completo. Integração de informações, corregedorias, nós criamos sistemas. Vocês não imaginam a parafernália de nomenclatura que nós criamos. CITES, IGESP, Sicórias, é uma loucura. Redes. A gente criou até um caderninho para os policiais para eles aprenderem toda a nova institucionalidade. Capacitamos, pusemos dinheiro, fizemos escambau. Nunca se gastou tanto dinheiro em 8 anos num processo como esse. Muito dinheiro mesmo. As polícias, inclusive, usufruíram melhorias legítimas. Pois bem, qual é a minha avaliação depois de 10 anos disso em Minas Gerais? Eu acabei de publicar um artigo sobre isso. Eu fiz um estudo, uma pesquisa, avaliando
que resultou em Minas Gerais depois de 10 anos dessa integração? A minha conclusão do estudo é, depois de 10 anos, as polícias continuam brigando entre si. A despeito de tudo que foi feito, a despeito de todo o artefato institucional, de toda a complexidade de boletim único, de integração de academias, as polícias começaram a se distanciar por disputas corporativas depois que os delegados conseguiram a carreira jurídica. Aí a PM de Minas imediatamente buscou na Assembleia Legislativa a carreira jurídica via bacharelado em Direito. Foi a PM que conseguiu aprovar isso em 2010, a disputa entre delegados e oficiais se acirrou. A ponto dos delegados boicotarem toda a política de integração de Minas em 2011, 2012 e 2013. Hoje, Polícia Civil e Polícia Militar em Minas estão em pé de guerra. Estão em pé de guerra. Não assumem publicamente, ninguém fala ao contrário, está todo mundo, não, está tudo. Oficialmente é tudo lindo, maravilhoso, não é, Maria? Mas os bastidores é guerra. Os bastidores é delegados não aceitam o que a PM tem em Minas. Delegados boicotam. E a PM está de olho no que a Civil está fazendo. Ou seja, a despeito de todo o investimento em integração, não conseguiu criar uma harmonia entre as organizações. Isso me leva a concluir o seguinte. Não dá para apostar na integração, infelizmente. Eu não acredito mais, Balestreri, que isso seja possível. Então, chego à conclusão que dentro desse espectro da arquitetura institucional, não há como mais fugir do debate da reforma do sistema policial. Não há mais. E nós estamos falando de reforma constitucional. Estamos sim falando de polícia de ciclo completo para o Brasil. Qual é a melhor maneira? Aí nós vamos ter que discutir. Balestreri tem uma proposta. Interessante. Polícia Civil com o Judiciário, Polícia Militar com o ciclo completo. Eu não tenho clareza ainda se esse é o melhor caminho, Balestreri, eu ainda tenho dúvidas, porque nós temos alternativas. Você poderia pensar ciclo completo para as duas polícias, você poderia pensar algo como o modelo francês, onde você tem duas polícias nacionais, eu não estou falando de polícias nacionais, duas polícias de ciclo completo que se distinguem pelas cidades. Algumas cidades ficam uma polícia, em outras cidades fica outra polícia. É uma alternativa. Portugal também. Essa é a Europa de alguma maneira, é esse o modelo prevalecente da Europa. Você pode pensar um modelo de polícias mais municipalizadas, como o Luiz Eduardo faz ser defendido. Eu, particularmente, não gosto da ideia da gente municipalizar as polícias. Eu acho que o modelo de polícia estadual no Brasil é bom. Eu acho que as unidades da federação têm que ter suas polícias, o que não impede as guardas municipais de terem maior amplitude. Acho que nós convergimos nessa ideia. Eu não descartaria, Balestreri, apesar da sua discordância, da sua crítica, da ideia de uma polícia estadual única. Eu acho que isso valeria a pena a gente pensar nessa possibilidade, a respeito dos problemas, dos prós e dos contras. Concordo contigo que unificar as duas hoje implicaria em uma série de resistências. Concordo que isso é um problema, sim, mas é algo que a gente talvez tenha que maturar, mas de maneira clara, convergimos. Precisamos implantar o ciclo completo. Paralelamente a isso, precisamos acabar com o inquérito policial.